Abra sua Bíblia em Mateus 5, versos 13 a 16, seguindo a exposição do Evangelho conforme registrou Mateus. Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Todos os nossos cultos são gravados. Se você perdeu a exposição de Mateus 1, 2, 3 e 4, pode acessar lá o canal da igreja ou o nosso QR Code, né, Jorge? Você vai ter acesso lá e vai poder participar também daquilo que já foi compartilhado. Mateus 5, versos 13 a 16. Convido toda a igreja a ler numa só voz, bem alto comigo. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Meus irmãos, conforme nós aprendemos domingo passado, manhã e noite, o texto ali das bem-aventuranças, ele fala sobre a nossa identidade como filhos de Deus. Ele fala sobre o caráter do discípulo de Cristo. Ele fala sobre a essência do discípulo de Cristo, a essência do cidadão do reino dos céus. A gente vive ainda no reino de homens, né? Cada nação, cada lugar tem os seus reizinhos, né? Mas nós somos cidadãos do reino de Deus, vivendo no reino dos homens. E na sequência agora, no texto de hoje, que nós acabamos de ler, nós vemos claramente que Jesus agora, ao invés de falar propriamente do caráter, da identidade, ele vai falar das ações dos filhos de Deus. Ele vai falar das evidências práticas de que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Ele vai chamar a atenção no restante do Sermão do Monte para aquilo que os cidadãos do reino dos céus fazem enquanto estão neste mundo, até a gloriosa volta de Jesus. É bem prático, né? E como Jesus sempre fazia, ele usa metáforas, analogias, comparações. E aqui as duas figuras que ele usa, claramente definidas aqui, são o sal e a luz. O sal e a luz são as figuras de linguagem que ele usa para falar da vida espiritual e da vivência dos discípulos de Jesus. E ele afirma claramente: vocês são sal e vocês são luz. Assim como ele afirmou categoricamente: vocês são bem-aventurados. Agora ele diz: vocês são sal, vocês são luz. Sal da terra, luz do mundo. Então Jesus quer que os discípulos se enxerguem assim, se reconheçam assim, vivam assim, se comportam assim, sirvam da mesma forma que o sal e a luz servem. Porque, de fato, os verdadeiros e bem-aventurados discípulos de Cristo, esses, de fato, são também sal e luz aqui neste mundo. Por isso a gente propõe, nessa manhã, falar sobre esse tema, discípulos de Cristo, sal e luz. Sobre esse tema, aprendemos aqui com o Senhor Jesus, em primeiro lugar, quais as funções dos discípulos de Cristo enquanto sal e luz. Quais as funções dos discípulos de Cristo enquanto sal e luz? Ou seja, o que fazem os cidadãos do reino dos céus enquanto estão no reino dos homens? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E de cara aqui, Jesus deixa claro que a função, o objetivo, a meta não é viver para si mesmo. Nós somos sal da terra, luz do mundo, luz para a terra, luz para o mundo. Ou seja, é para os outros. Tudo que Deus faz em nós, todo o seu chamado para ir até Ele, é para que a gente vá até os outros, abençoe os outros, abençoe quem está ao nosso redor.
é para cumprir o nosso mandato aqui neste mundo. Aquele primeiro mandato lá de Adão e Eva, que eles não conseguiram, depois Deus restaura em Cristo, é para isso que Deus nos torna sal e luz, para abençoar todos à nossa volta. Isso não é de hoje, não. Olha o Antigo Testamento. Quando Jesus chama Abraão, ele fala o quê? Em ti serão benditas. Ele não chamou Abraão simplesmente para revelar somente a Abraão, para abençoar somente Abraão. Por meio dele, todas as famílias da terra, e ele sabe que isso se cumpre em Cristo, como hoje estudamos no livro de Gênesis. Não vou repetir aqui a aula, eu tenho certeza que assim como a aula do Hudson lá na minha classe foi maravilhosa, dos outros também. Mas o fato é que o povo de Israel, no Antigo Testamento, e a igreja no Novo Testamento, ela é levantada como sal e luz para abençoar as nações, para abençoar os povos, para abençoar todos que estão ao seu redor. Como sal, precisamos então temperar, né? Dar sabor, também preservar, evitar que a corrupção seja rápida. Irmãos, esse mundo é corrupto, ele vai se corromper mais, mas quando há sal, quando um crente está ali, pode ter certeza que há uma certa preservação. Realçar o sabor daquilo que é bom. Gente, tem tanta coisa boa que Deus nos deu neste mundo, e como sal, nós realçamos o sabor das bênçãos, da família, né? Coisas simples se tornam mais saborosas quando os discípulos de Cristo estão vivendo conforme o Senhor ordena. Sendo sal, os discípulos de Cristo dão um delicioso sabor a tudo e a todos. Sabia? Um ambiente de trabalho pode ser melhor se você está ali temperando. Como sal, precisamos, como luz, os discípulos de Cristo iluminam a cidade, a casa e os homens, né? A palavra aqui é candeia, que é tipo uma lamparina. A maioria dos mais novos não conhece, né? Mas é um instrumento onde se colocava azeite, um pavio, basicamente isso. Pode variar um pouco, né? Mas é para iluminar, né? Eu me lembro dessa época. Quem vai para o lado da roça, ainda usa-se muito lampiões, né? E ele diz claramente que essa candeia, essa lâmpada, esse lampião, seja lá qual for o instrumento, diz aqui a palavra, que é colocado no velador. O velador é o lugar mais alto para iluminar o maior ambiente possível. Você sempre levanta quando você quer iluminar mais. E ilumina todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, ordena Jesus. Irmãos, a gente faz isso quando a gente vive de forma íntegra. Por exemplo, todos estão se corrompendo, você não se corrompe, você está derramando luz. Quando todos estão sonegando impostos, você não sonega, você está certamente sendo luz ali. Quando a gente vive de forma amorosa, quando todo mundo está mandando matar, vingar, e você vai lá e traz paz, reconciliação, amor, vivendo uma vida digna do Evangelho, crescendo em santificação. Todos nós aqui somos falhos. Irmão, se depender de nós aqui sermos perfeitos, para estar aqui cultuando, pregador, louvor, ninguém, zero chance. Mas todos nós precisamos ter compromisso de estar em santificação, porque quanto mais santificação, mais o Senhor reflete a sua luz por meio de nós sobre a vida de outras pessoas. Servindo, essa é uma maneira linda, né? Quando você serve. A gente está aí trabalhando com a família Samandá, nós temos crescido em amor por eles. Bem verdade que nosso amor tem sido provado quase todo dia, né, Olívio? Mas nosso amor tem aumentado. Não sabemos tudo que Deus vai fazer na família deles, mas uma coisa linda que tem acontecido é que esse ato de bondade dessa igreja local tem despertado, tem incomodado, tem abençoado pessoas que nem conhecem a família. Pessoas dos mais diversos lugares, outras igrejas, pessoas da igreja católica que têm nos procurado, pessoas do bairro. Então, os atos de serviço, eles falam muito alto, irmãos, eles comunicam muito. Ou seja, trata-se de boas obras mesmo. Porque é o próprio Cristo que diz aqui, para que vejam as vossas boas obras. Um exemplo disso é aquela história quando Jesus cura o cego de nascença. Lá no João capítulo 9, depois você pode conferir lá. Lembra? Antes de Jesus cuspir na terra, passar ali o
o lodo nos olhos daquele homem, antes de curá-lo da sua cegueira, restaurar a sua vista, olha o que Jesus diz: é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, observe que Jesus não está apenas fazendo a obra, ele está falando nós, né? Nós precisamos fazer a obra. Ele inclui os seus discípulos nesse serviço de temperar. Imagina, a vida daquele homem foi mudada. A vida daquele homem ganhou um novo sabor, uma nova alegria, um novo ânimo. Tem muitos vídeos aí na televisão mostrando gente que passou por a situação de não enxergar bem, passou a enxergar por causa da ciência, né? As pessoas simplesmente se alegram, pulam, choram, suas vidas não são mais as mesmas. Quando nós ministramos a elas, sendo sal e sendo luz na vida delas. Jesus fisicamente, humanamente, não está mais no mundo, meus irmãos, mas nós estamos, aleluia. Então, hoje, a sua luz brilha por meio de cada cristão, individualmente, e por meio da igreja, coletivamente. Irmãos, nós sabemos que antes da volta de Cristo, o mundo não será transformado. Tem alguns teólogos que vão por essa linha, mas nós não acreditamos nisso. Antes da gloriosa volta de Jesus, antes da consumação do século, esse mundo, infelizmente, vai piorar em muitos sentidos. Mas a boa notícia é que até lá, muitas pessoas podem ser transformadas. Muitos ambientes podem ser transformados. Muitas famílias podem ser restauradas. Muitos lugares de trabalho podem ser lugares onde Deus é honrado e glorificado. Sim, irmãos, esse mundo, ele jaz no maligno. O império das trevas cada vez domina mais. Mas a boa notícia é que, por mais que sejam densas as trevas, ou quanto mais densas as trevas, mais uma pequena luz pode aparecer. Por menor que ela seja, ela pode ser o guia, o farol que vai salvar uma vida, que vai livrar alguém da perdição. Um exemplo simples, né? A gente, ou seja, se não for, vai, eu acho tão legal ali em Vila Velha tem aquele farol, e o farol é antiquíssimo, né? E o farol é justamente isso, é uma luz. Imagine só, você olha para o oceano, aquele oceano inteiro de trevas, tudo escuro. Mas aquela luz daquele farol orienta dezenas, centenas e ao longo dos anos, milhares de navios. Quantos navios ancoram aqui nos portos de Vitória, de Vila Velha, e não esbarram em nenhum lugar, ou não esbarravam porque o farol estava funcionando e guiando. Então, irmãos, não importa o quanto seja escuro, deixemos nossa luz brilhar para iluminar a vida de quem Deus mesmo quiser fazê-lo. Sal também fala de influência, né? Justamente porque vivemos no reino dos homens, precisamos e podemos influenciar como filhos da luz e como cidadãos dos céus. Quem já leu algum material da Jocum, vai lembrar que tem um curso, né, que o Loren Koenig, que é o líder, né, mundial da Jocum, escreveu e é muito difundido, eu recomendo inclusive, que é Áreas de Influência. E lá ele destaca 7 áreas de influência no mundo, onde a igreja deveria estar atuando. Ele fala primeiramente da família, né, do lar. Ele fala da religião, de uma forma geral, da igreja. Ele fala da educação, né, no caso do ambiente da escola principalmente. Ele fala de artes, e aqui artes abre um leque muito grande, porque fala de celebração, entretenimento, esportes, cultura. Ele fala da mídia, fala do jornalismo, que é uma área de influência. Todo mundo sabe que, né, uma mídia ela pode fazer um grande estrago, pode ser uma grande bênção também em qualquer nação, como temos visto, inclusive aqui no Brasil. Só um parênteses aqui, né? Eu acho que todo extremo é perigoso, viu, meus irmãos? Você pegar todo o jornalismo, toda a mídia, jogar no lixo, a gente não deve fazer isso. Sempre tem gente ali fazendo, sendo luz. Mas também, por favor, cuidado para não crer em tudo que eles falam, né? Porque hoje não se pode questionar o que falam como se eles fossem os profetas de hoje, né? Não, nós podemos duvidar, podemos questionar, podemos investigar também. Fecha parênteses. Mas mais do que isso, nós podemos influenciar, sendo bons jornalistas, não espalhando fake news e tantas outras formas. O governo, a política, é uma área de influência muitíssimo importante.
E a gente sabe que a gente que é cristão, às vezes tem um desânimo muito grande com esse assunto, mas a gente precisa rogar a Deus que sustente homens e mulheres que temem a Deus no meio da política. E aqueles que não vão se envolver diretamente precisam ser profetas de alguma forma, luz também. Às vezes você não vai ser o político, você trabalha com polícia, você é um assessor, você é um secretário, você é um advogado, e você pode estar ali às vezes para impedir uma grande tragédia, como o próprio José fez no Egito. Economia, essa é uma área de influência importantíssima, isso envolve tecnologia, ciências, finanças. E como influenciamos todas essas áreas, meus irmãos? Vivendo em Cristo, obedecendo à lei de Deus, sendo bons exemplos, imitando a Cristo, amando acima de tudo. Irmãos, não estamos falando aqui de algo pontual, de uma luzinha que acende de vez em quando e apaga. Ser sal da terra e luz do mundo. Estamos falando de um estilo de vida do discípulo de Cristo. Claro, nós falhamos, todos nós falhamos. Infelizmente, às vezes, como vou falar daqui a pouco, a nossa luz se apaga. Mas não deve ser o normal. O normal era estar acesa. Essa é a forma de viver do cidadão do reino de Deus. Sempre temperando e sempre iluminando. E quando não o fizer, precisa ter arrependimento. Mas em segundo lugar, quero considerar com os irmãos o que acontece se os discípulos de Cristo não vivem como sal e luz. Jesus trata desse ponto aqui de uma forma muito clara. O que acontece quando os cidadãos do reino dos céus não cumprem suas funções dentro do reino dos homens? E a gente pode pensar nessa pergunta de várias formas, duas delas pelo menos eu quero destacar. Primeiro em termos de causa, e segundo em termos de consequência. Em termos de causa, a questão é, o que leva um cristão a não cumprir suas funções, sua missão e seu propósito? Esse é o ponto levantado por Jesus quando ele pergunta, ora, se o sal vier em ser insípido, como ele restaurar o sabor? Mas o sal pode realmente perder o sabor? O sal pode realmente ter seu sabor restaurado? E aí, nós pregadores, teólogos, estudiosos da palavra, precisamos, de verdade, ter a consciência de que a gente não conhece, pelo menos eu, né? Talvez alguns conheçam, mas a maioria não conhecem muitas áreas. Então, na área da química, por exemplo, nem me falha, né? Todo o meu currículo, minha menor nota sempre foi nessa área, de ciências e química. Então, sem chance de poder eu dar muita contribuição. Mas nós temos amigos, né? Essa semana eu liguei para 2 amigos. Liguei não, mandei uma mensagem do WhatsApp. E os 2 são químicos. Um deles está terminando doutorado em Química na Unicamp, inclusive já frequentou aqui a nossa igreja, que é o Sérgio Godinho, né? Que já foi jocomeiro. Ele trabalha na Petrobras e agora está terminando o seu doutorado, está para ir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos para continuar os estudos. E não vou ler literalmente a resposta dele, porque imagina, é um cientista, né? Então a resposta dele foi muito longa. Eu vou trazer aqui, eu escrevi resumindo, né? A resposta a essas perguntas aqui. Quanto a perder o sabor, sua resposta foi sim, é possível o sal perder o sabor quando ele reage com outras substâncias. E quando ele solubiliza, ou seja, quando ele se torna solúvel. Por causa da umidade, por exemplo. Isso depende de como o sal foi formado, da qualidade do sal, né? Quem aqui já não foi num lugar que tinha um arrozinho dentro do sal? Para que tem um arrozinho ali dentro do sal, muitas vezes, no saleiro? Para poder ele não solubilizar, não ficar dissolvendo, né? E para você continuar sequinho, né? Então, se ele vai, ele vai perdendo o sabor. Isso era mais comum antigamente, hoje nem tanto, né? Mas nessa mesma linha, os comentaristas bíblicos, em sua maioria, sugerem que naquela época e contexto, o sal era muito cheio de impurezas e que por causa de infiltração e de contaminação, ele ia realmente perdendo a salinidade. E como ele tinha muita impureza, o que sobrava no final eram só as impurezas. E as impurezas, então, eram feitas o quê? Descartadas. Eram simplesmente jogadas fora. Infiltração e contaminação espiritual também acontece, meus irmãos. Aliás, esse é um problema recorrente, a Bíblia trata disso. Tanto falando para o povo de Israel, quanto para a igreja. Cuidado! Lembra quando o povo de Israel estava saindo do Egito para Canaã? Quando vocês chegarem lá, vocês vão ter gente lá ímpia,
Gente que adora outros deuses, cuidado para vocês não se comportarem como eles. Cuidado com a contaminação. Os evangelhos, as cartas também nos alertam sobre isso. Na vida espiritual do discípulo de Cristo, ele vai muitas vezes deixando de temperar, deixando de iluminar, porque ele vai se contaminando com o pecado do mundo, com as ideologias do mundo, com as práticas que afrontam a santidade do nosso Deus. Irmãos, não estou dizendo que não devemos conviver com as pessoas. Sim, devemos conviver com os mais diversos tipos de pessoas, ímpias inclusive. Pessoas que não têm o temor de Deus, mas não podemos deixar que elas nos influenciem. Nem devemos ser cúmplices delas nas suas obras infrutuosas das trevas. Nem devemos apoiar, muito menos imitar as suas obras. Isso acontece em todos os campos. Procura os irmãos da medicina, quantos problemas dentro de um hospital. Procura os irmãos do jurídico, quantos problemas dentro de um tribunal. Pois quando isso acontece, irmãos, nos tornamos sem sabor e deixamos de cumprir nossa função de temperar a vida. Agora, no caso da luz, Jesus mostra uma razão simples por que ela não cumpre sua missão de iluminar. Poderíamos aqui enumerar muito, não vamos, porque o texto não fala muito sobre isso, mas aqui fala de uma razão. Por que uma luz pode não estar cumprindo a sua função? Porque ela está mal posicionada. Os irmãos se lembram que quando, nesse processo de reforma, essas luzes foram mudadas de lugar, até hoje ainda, né? Elias vem cá, muda para lá, muda para cá, porque tem uma função. A gente não entende muito qual a função não, mas tem, né? O Elias que tem, brincadeira, Elias. Não, o pessoal da internet ama essas luzes, é muito melhor ver com essas luzes, né? Vocês talvez nem tanto, mas traz uma qualidade muito grande realmente na imagem, para transmitir para as pessoas conseguirem assistir. Mas toda luz tem que estar bem posicionada. É isso que Jesus fala aqui claramente. Não se acende uma candeia, né, uma lâmpada, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire era uma vasilha que se usava para medir cereais, uma certa quantidade de cereais, né? Então, está falando, você não vai ter o mau trabalho de acender a luz e vai colocar a vasilha em cima. Ninguém vai ver, a luz está até acesa, mas não está vendo. E com o tempo ela vai apagar, porque o oxigênio vai diminuindo ali, daqui a pouco ela apaga, né? Se você não tirar aquele alqueire, aquela vasilha, aquele recipiente de cima dela. Então, não basta ser discípulo de Cristo. É preciso que o discípulo esteja onde Deus determina nas Escrituras, para os crentes em geral, mas também onde Deus vier o direcionar de forma pessoal. Então é preciso, irmãos, que maridos estejam na posição de marido, esposas na posição de esposas, pais na posição de pais, filhos na posição de filhos, homens na posição de homens, mulheres na posição de mulheres, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, têm que estar na posição que Deus os colocou para que possam de fato brilhar, não abram mão. As pessoas em suas respectivas profissões precisam estar ali pronto e atento para fazer aquilo que deve ser feito da melhor maneira. Na igreja, cada pessoa servindo conforme os seus dons e ministérios que o Senhor lhes concedeu, é uma maneira de estar brilhando. Você pode pegar o irmão que tem muitos dons, mas se você coloca ele para fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus o capacitou, ele vai fazer com tanta dificuldade, não é que ele não possa fazer em algum momento, mas não vai poder fazer continuamente. E eu pergunto a você, qual é a sua posição na igreja? Quem é você no corpo de Cristo? Você é um discípulo, você precisa descobrir qual é a sua posição, ficar nela e servir a Deus nela. Inclusive, resistir a mim quando eu quiser colocar você numa posição que não é a sua, porque eu sei que às vezes eu perco nesse sentido, né? Sejam fortes. Você quer aprender isso, dizer não para mim, conversa com o presbítero Anjo, não tem ninguém mais, né, que diz não para mim. Mas quando ele diz um sim também, é sempre tão abençoador, né? Agora mesmo, ele falou, pastor, deu uma lista de coisas que ele não aceitava, mas ele está servindo junto com a André na coordenação do projeto Refúgio na Esperança, tem feito uma diferença. André, acho que está aqui, André, você está, né? Não é verdade? Tem sido um pastor na vida de André, tem cuidado, e tantas outras coisas, né? Na IBD, enfim. Então, meus irmãos, o que acontece se os discípulos de Cristo não vivem como sal e luz? Agora, pensando nessa pergunta em termos de consequência, quais os resultados da não efetividade do cristão enquanto sal e luz? Há consequências primeiro para o discípulo de Cristo.
E há consequências também para as pessoas em nosso redor. Para o discípulo de Cristo, a consequência é trágica. Jesus falou, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, esse mundo que jaz no maligno, o que ele mais gosta de fazer é pisar em crente, é pisar em cristãos. 90% das vezes que você vê qualquer reportagem sobre igreja, ou uma alusão numa novela, num filme, é para falar mal. Ele gosta de pisar. Eles vão pisar. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Quando eles nos pisam, porque nós fomos fiéis ao Senhor, porque nós colocamos o tempero na hora certa, porque a nossa luz brilhou refletindo a graça de Deus. Aleluia! Foi o que Jesus disse. Não é assim que encerra as bem-aventuranças? Regozijai-vos, exultai, porque muitos outros também foram perseguidos como vocês serão perseguidos. Mas, quando alguém é pisado, porque desonra o nome do Senhor, porque desobedece a palavra de Deus, porque a sua luz se apaga, porque deixa de temperar, é uma vergonha. É preciso que haja arrependimento. E às vezes a gente vê líderes, pessoas, denominações, não vou citar nome aqui por uma questão ética, mas recentemente uma certa denominação teve um revés tão grande, infelizmente pode acontecer com qualquer uma, não estou dizendo que ela é pior do que a nossa, não, só estou fazendo referência porque é fato. Fato, as pessoas pecaram, as pessoas desonraram, as pessoas foram desonestas, foi provado. Mas aí a pessoa diz, não, nós estamos perseguindo porque nós somos a obra de Deus até o fim dos tempos. Por isso que estamos sendo perseguidos. Não, foram perseguidos porque agiram desonestamente. E só não foram punidos devidamente, dentro da medida, porque a gente vive num mundo corrupto. Não tenho vergonha de falar. É possível até que eu seja processado se chegar até lá. Mas vou sustentar o que eu acredito, o que eu sei, o que eu vi, o que eu ouvi de testemunhas oculares. Mas o meu problema não é com essa denominação, porque isso pode acontecer aqui em qualquer lugar se a gente não estiver atento, vigiando. Eu só estou dizendo isso para alertar cada um de nós, para que nós saibamos. Você está sendo pisado lá no seu condomínio, no seu trabalho? Pergunte a Deus, é porque eu estou sendo fiel ou estou sendo infiel? Se é porque você está sendo fiel, querido, glorifica a Deus. Deixa o pau quebrar. Se você for mandado embora, saia com alegria, sacode o pé, vai para frente. Mas se for porque você não está com a sua luz apagada, porque você já perdeu o sabor lá há muito tempo, então arrependa-se. Não fica culpando, não fica fazendo hora lá na empresa para eles te mandar embora, não, sai logo. Vai mudar de vida, muda de jeito. Mas eu não vejo Jesus ameaçando aqui ninguém, irmãos. Eu sei que às vezes eu faço, perdão, mas na verdade, Jesus está chamando a atenção para o total falta de sentido de alguém ou algo que não cumpre a sua função. É isso que Jesus quer chamar a atenção. Não faz sentido, por exemplo, imagine que essa caixa de som não estrague, não tenha conserto. Não faz sentido que ela continue ali, ela não vai cumprir mais a sua função, ela tem que ser tirada. Então a gente precisa saber, nós estamos cumprindo a nossa função, se não estamos, precisamos ver quais as consequências disso. E além de não fazer o próprio sentido, o próprio discípulo de Cristo sofre. Olha só o que a Bíblia diz. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, que grandes trevas serão? Às vezes você vê crentes confusos, eles estão confusos, quando deveriam estar absolutamente tranquilos e certos do que Deus quer, por causa disso daqui. Cai em grande escuridão, deixa de cumprir a sua função como luz. Mas o maior prejuízo, irmãos, o prejuízo aumenta quando os discípulos de Cristo não temperam nem deixam a luz brilhar, porque muitas pessoas permanecerão nas trevas. Muitas pessoas continuarão matando, roubando, mentindo, sendo orgulhosas, porque você não está levando a luz, não está temperando a vida dessa pessoa. Eu sei que não é fácil, irmãos, principalmente quando é necessário, às vezes, conversar com a pessoa. Nossa, quando é necessário confrontá-la em amor, é difícil. Mas se você ama mesmo essa pessoa,
Primeiro, dê o exemplo, ame essa pessoa e ajude essa pessoa, mostre a verdade para que ela possa ser guiada, ser abençoada. Terceiro e último lugar, quero considerar com os irmãos. Qual o maior propósito dos discípulos de Cristo em serem sal e luz? Para que a gente precisa ter essa preocupação? Por que os cidadãos dos céus devem brilhar e temperar no reino dos homens? Já que esse reino dos homens está pervertido mesmo, vai de mal a pior. Existe uma razão maior, que não é sobre mim, não é sobre os homens, não é sobre os reinos, não é sobre a política, não é sobre o Brasil, não é sobre a esquerda, não é sobre a direita, não é sobre a engenharia. Irmãos, existe algo muito maior. Está aqui, Jesus encerra o texto falando sobre isso. Para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu não sei tudo que vai acontecer, mas se Deus for glorificado, quando a minha luz tão pequenina e frágil flamejar ali, iluminar alguém. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um princípio primordial de um verdadeiro discípulo de Jesus, de um cidadão do reino. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Irmãos, quando a gente é pedra de tropeço, Deus na vida de alguém, Deus é desonrado, Deus não é glorificado ali naquele negócio. Não é só uma questão de amor à pessoa, mas amor à glória do Senhor. Muitas vezes nós precisamos abrir mão, como esse texto de 1 Coríntios, é aquela situação, o que pode comer, o que não pode. Irmãos, tem coisas que não são pecado em si, mas às vezes é bom deixar para lá, ou evitar, ou saber a hora certa de exercitar, de fazer, porque aquilo é tropeço. Eu vou dar aqui 2 exemplos, são apenas 2 exemplos, tá? Não tome isso aqui como... Tem gente que a gente fala uma coisa, depois esquece toda a mensagem, só lembra daquilo, pelo amor de Deus, né? É só 2 exemplos. Vamos falar, por exemplo, de música. Um cristão pode ouvir músicas que não são gospel, não são evangélicas? Claro que pode. Agora, que tipo de música você vai ouvir e vai cantar, aí é um problema. Esse ano nós devemos ter uns 6 casamentos, vou participar celebrando. Todos eu falo, gente, olha, eu vou no seu casamento. Não tem nenhum problema de ter outros tipos de música lá. Mas quando eu acabo de fazer a celebração, que coloca uma música que desfaz tudo que eu preguei, me dá vontade de pegar os noivos e dar uma surra. Mas assim, eu preguei tudo, essa música fala o contrário. Não, coloca então uma música que combina, que tem muitas músicas. Então, cuidado com a sua playlist, cuidado com o que você posta. Eu amo essa música, e você vai ver uma nojeira, pelo amor de Deus. Quer ver outra coisa? Vamos falar aqui francamente. A gente tem, né, graças a Deus, a gente está crescendo nessa maturidade. Né? A gente vem, quando eu falo a gente, todos nós, né? Eu, vocês. Né? Vamos falar de bebida alcoólica. Vamos parar com a hipocrisia, né? Vamos falar de bebida alcoólica. Mas antes, eu preciso dizer, eu, pessoalmente, sou abstinente. Por N razões que eu não vou explicar aqui, que seria um outro sermão. Mas se você quiser saber, depois eu posso te falar. E não é porque eu sou pastor, não. Essa decisão foi aos 17 anos de idade. E estou muito bem assim, e a não ser que Deus me dê uma orientação diferente ainda antes de eu morrer, eu vou permanecer assim, não tomo bebida alcoólica. Mas ninguém prova nas Escrituras que o uso moderado, sem embriaguez da bebida, é pecado. Ninguém prova. Pode torcer, exegese, para lá, não é. Então, ninguém precisa condenar ninguém porque, né, faz um uso, volto a dizer, moderado, sem embriaguez, da bebida alcoólica. Isso, nosso conselho nunca disciplinou ninguém por isso. E acredito que só por isso não vai fazê-lo. Mas a embriaguez é pecado. Né? Todas as vezes que Gabriel e Mateus vão para as festas de formatura, eu falo assim, vai lá. Agora, se voltar de um jeito contrário às Escrituras, eu mesmo vou denunciar você ao conselho, vou pedir ao conselho para afastar da comunhão da igreja, afastar do louvor, pelo menos uns 60 dias, para aprender a lidar com isso de maneira bíblica, com moderação, com santidade, de maneira que Deus seja honrado. Irmãos, eu não estou incentivando aqui ninguém a beber, não. Na verdade, se você me perguntar, eu tenho 1000 razões para você ser abstinente como eu. Tenho certeza que eu tenho mais razões para você ser abstinente do que para você não ser. Mas a gente não tem essa prática aqui na nossa igreja. E nas coisas da igreja a gente não usa bebida alcoólica. Mas tem uma coisa que me entristece muito, eu vou dizer do coração de um pastor aqui.
você vai para a rede social e posta uma mesa cheia de bebida e não sei o que lá, irmãos, você está sim sendo pedra de tropeço para um monte de gente. Irmãos, dentro da igreja tem gente que acabou de se converter, tem gente lutando para deixar o álcool, tem gente que precisa, então que você procure e fala assim, olha, você precisa encontrar aí, que você cuide dele, que você discipule, mas você não está ajudando. Eu não estou falando aqui de fazer nada escondido, não, mas estou falando de sabedoria, irmãos. É como a questão da roupa. Tem roupa que é apropriada para a praia, tem roupa apropriada para o culto. É simples, é bom senso. Ou qualquer outra coisa a gente podia citar, meus irmãos. E às vezes nós deixamos de temperar, alguém deixa de nos ouvir, a nossa luz se apaga, às vezes por uma coisa que nem é pecado em si, mas faltou bom senso, faltou sabedoria. Ninguém tiver te ouvir, dificilmente alguém que está lutando contra o álcool vai querer ficar perto de você, porque você, para ele, não estou falando que você é, mas para ele você pode ser uma pessoa perigosa. Mas ele continua dizendo, o texto de Coríntios, assim como também eu procuro em tudo a ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Isso aqui é uma luz que está brilhando muito. Ele não está procurando tomar a melhor cerveja, ouvir a melhor música, ir no melhor show. Ele está procurando o interesse de muitos. Se isso aqui vai atrapalhar o interesse de muitos daqueles que eu estou discipulando e evangelizando, eu deixo de fazer. Não porque é pecado, não porque o conselho vai disciplinar, porque a igreja proibiu, mas é porque quem quer iluminar e temperar, ele tem esses cuidados mesmo. Então observe que a ênfase de Cristo é que outras pessoas glorifiquem a Deus vendo as obras que os discípulos de Cristo fazem. Outros discípulos de Cristo e igrejas inteiras podem render ainda mais glórias a Deus quando você vive uma vida que tempera e ilumina a vida de outros. E eu glorifico muito a Deus. Nós tivemos a reunião do presbitério semana passada aqui, semana atrasada, e muita gente que veio aqui deu glórias a Deus pela nossa igreja. Fiquei tão grato ao Senhor, tudo, o culto, as reformas, o ministério, as mudanças, glorificaram a Deus. Pastor Ronaldo, então, que nós vamos lá, outros com ele, está tão grato. E Paulo encorajou a igreja de Corinto a servir, a contribuir na dependência completa de Deus. Olha o que ele disse: este serviço de assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus. Muitas vezes a pessoa que é abençoada por você, ela não glorificará a Deus, mas alguém que está vendo as suas boas obras poderá glorificá-lo. Glorificar aqui está relacionado a conhecer a Deus, arrepender-se da autoglorificação e viver uma vida para a glória de Deus. Então, ser sal e luz está profundamente relacionado à vida missional e missões. Todavia, sabemos que nem todos que provarem do sal da igreja ou que viverem na sua luz darão glórias a Deus aqui nessa terra. Ou seja, eles jamais se converterão. Aliás, Jesus falou sobre isso. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas preste atenção, mesmo que muitos rejeitem a luz da igreja, a luz de Cristo, hoje, e não glorifiquem a Deus hoje, e blasfemem contra Deus hoje, a Bíblia diz que haverá um dia, no grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda língua confessará e glorificará o Senhor. Um pouco mais à frente, nesse mesmo compilado, Mateus traz a advertência de Cristo quanto aos que faziam esmolas, orações e tantas outras coisas boas, porém, com o fim de se promover. Jesus diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa.
Jesus está condenando aqui a autoglorificação, a intenção, a motivação. Se você vai fazer algo e é para ser glorificado, você está na contramão de tudo que nós temos pregado do discipulado cristão. O indivíduo cristão, ele deve ser discreto quanto às suas ações, mas não precisa se esconder. Isso ainda é mais notável quando se trata da igreja, seja uma igreja local, regional ou igreja em todo o mundo. Jesus fala isso, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Irmãos, a igreja de Cristo é a cidade edificada sobre o monte. Durante toda a história da igreja, tentaram apagar a igreja, sumir com a igreja, mas mesmo quando a igreja ficou no subterrâneo de muitos países, de muitos lugares, mesmo quando a igreja foi quase toda dizimada, não se conseguiu apagar a luz da igreja, porque ela é a luz que o Senhor estabeleceu em seu nome, edificada sobre o monte, e as pessoas devem olhar para ela. E quando fala da igreja, de Cristo, do coletivo, nos livra da individualidade, nos leva a ficar mais unidos. Eu quero concluir, irmãos, esta palavra, voltando a uma pergunta que eu ainda não respondi e que eu fiz aos químicos, que eram duas perguntas. Primeiro, o sal pode perder o sabor? Segundo, o sal pode ter o seu sabor restaurado? Bom, os meus amigos universitários, responderam assim. Restaurar o sabor normalmente não é possível, a não ser, aí sempre tem exceção, a não ser que ele sofra outra reação com muito mais sódio, por exemplo. Como isso geralmente não é viável, geralmente não se faz isso, geralmente se descarta o que perdeu a salinidade. Naquela época, então, menos. Hoje, com mais recursos, alguém pode até conseguir fazer. Mas a boa notícia é que para Deus nada é impossível. Lembra quando Jesus falou dos ricos? Ele fala do rico como se fosse alguém que vai direto para o inferno. Mas logo ele fala o quê? Mas para Deus nada é impossível. Então o rico pode ser salvo. É mais ou menos a ideia. E aí me veio ao coração pesquisando e me veio à mente, eu achei o texto, em Levítico 2,13, tem um versículo que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Olha só. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Essa é a boa notícia. Se você verdadeiramente tem uma aliança com Deus, se você verdadeiramente é um discípulo de Jesus Cristo, Deus pode restaurar o sabor da sua vida em nome de Jesus. Ele fala, vai oferecer oferta, coloca mais sal. Só Deus pode colocar sal, esse sal espiritual, na sua vida. Mas se a sua luz está enfraquecida, escondida, ouça a advertência da palavra, não apagueis o Espírito Santo. Enche a sua candeia com o óleo do Espírito. Ele é o óleo, ao mesmo tempo ele é o fogo, ele é a luz que deve brilhar em nós e por meio de nós. Então, se a gente se abastece da presença do Senhor, mais da luz dele vai ser refletida por meio de nós. Se a gente se afasta, nós nos enfraquecemos, a nossa luz fica pequena. Irmãos, a gente sabe que no sentido da salvação, no sentido da redenção, no sentido da questão da eternidade, da divindade, somente Jesus Cristo é a luz. E ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. É isso que João deixou registrado quando comparou João Batista com Jesus. Olha o que João apóstolo disse. Ele não era luz, ou seja, João Batista não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Jesus declarou várias vezes, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso vale por toda a eternidade. Mas preste atenção, Jesus também afirmou, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus não está mais fisicamente no mundo, mas nós estamos. A igreja está presente fisicamente. Nós estamos, a igreja de Cristo está, então hoje a luz de Cristo brilha por meio de cada discípulo, de cada igreja, espalhada pela face da terra. Amém, meus irmãos? Quero convidar o Ministério de Louvor para estar conosco.
Nós vamos cantar um belíssimo hino do nosso inário que nos convida justamente a brilhar esta luz. Vamos ficar em pé toda a igreja.